E aí, pessoal? A gente paga muito imposto? É verdade que a nossa carga tributária é de cerca de 40% do que o Brasil produz? Será que a gente trabalha até maio para pagar os impostos? Será que isso está certo mesmo? Sabe, esses números assim de governo, tudo tem que ser duvidado, não é verdade, gente? Esse negócio é extremamente complicado. Então, se a gente for visitar aqui o site do Impostômetro, olha só, ele vai dar uma série de produtos aqui, tá vendo? Produtos e serviços, basicamente produtos, tá? E o imposto que incide sobre cada um deles, tá bom? Mas, meu, porcentagem de dentro, porcentagem de fora. Hã? Isso aí, esses caras são muito espertos. Isso é porcentagem de fora, claro. Então o produto para você comprar custa R$ 100. Vamos dizer que no biju você vai lá comprar uma biju, tá? A biju custa R$ 100. Quanto você pagou de imposto? Ah, eu paguei R$ 43,36, certo? É certo. Então quer dizer que o imposto é quanto? É 43,36? Pela porcentagem de fora. Mas e pela porcentagem de dentro? Ah, mas olha só, esse pessoal querendo me enganar, não é verdade? São muito safadinhos essa gente, né, pessoal? Então, olha só como é que é. Como é que é o modelo disso, gente? Ah, então, eu peguei. Então, olha, aqui, tá? Aqui está a lista. São mais de 500 produtos, tá? Quase 600, na verdade. Ah, produtos e serviços. Que daí eu separei aqui, pessoal, e inclusive fiz, só que daí eu organizei eles, né? Como é que faz, então, para organizar aqui, se fosse o caso, né? Você seleciona e você vem aqui aqui, ó, dados, ordenar, tá vendo? E aí você pode ordenar pela coluna, no caso é pela coluna B, né? De maneira crescente ou decrescente. Eu organizei de maneira decrescente, do maior para o menor, tá? Então, bom, vamos lá em cima. Essa planilha ficou grande, né? Tem muito produto, mas tudo bem. Então, pessoal, olha, o que aparece aqui? Os primeiros são os produtos que incidem mais imposto, tá? Então, cigarro é o produto da lista que incide mais imposto, 83,32%. Depois vem a cachaça. Pô, cara, cigarro não ligo não, mas ó, cachaça aí é covardia isso, viu? Tem que falar com esse povo aí, mano. Sacanagem, né? Enfim, 81 e 87%, pessoal. Então imagina o seguinte, olha, você vai comprar uma cachaça no mercado, tá? A cachaça custa R$ 100. Você pagou R$ 81,87 de imposto. Quanto é que custa o produto? Hum? Quanto é que custa o produto em si? Se não fosse o imposto, quanto é que custaria o produto? Então é um menos, obviamente, é um menos o valor do imposto, tá certo? Então é a diferença para o total quanto que é o valor do produto, tá certo? Então eu fiz esse equacionamento aqui, vezes 100%, tá? Então em termos percentuais, você tem 83,32% de imposto, 16,68 é a diferença para 100%, tá? Que é o produto, tá? Mas, agora que vem a loucura, pessoal. Então, espera aí, agora a porcentagem de dentro, tá? Meu, quantos produtos eu tenho no imposto? Ou seja, se eu pegar o valor do imposto e dividir pelo valor do produto, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou vendo quantos produtos tem dentro do imposto. Percebeu? Ou seja, eu estou comprando um e estou dando quantos para o governo?
É isso que ele está calculando, essa relação aí, tá? Então, porcentagem da tributação dividido pela porcentagem do produto. Vezes 100%, tá? Mas, enfim, aí vai me dar esse fator de quantos eu estou dando para o governo para cada um que eu compro. Então, puxa vida, cara, se eu me achava cachaceiro, o governo tá horrivelmente embriagado, porque para cada cachaça que eu compro, eu dou 4 cachaças e meia para o governo. Percebendo a loucura, gente? Tá? Então, essa coluna aqui, ela está me dizendo, eu compro um e dou tanto, dou X para o governo, tá? Então, aqui eu fui colocando, né? O valor é o produto mais o produto vezes imposto. Acaba que o produto ainda é valor menos o produto, né? Dividido pelo imposto. Tá? Essa é uma demonstração que eu fui fazendo aí para provar. Tá vendo? Porcentagem de dentro, porcentagem de fora. O governo te informa a porcentagem de dentro. Esta aqui é a porcentagem de fora, tá? Na forma de que compro 1 e dou X para o governo. Dou 5 para o governo, dou 5 cigarros para o governo para cada um que eu compro. Então, veja, agora ficou interessante, né? Eu posso comparar a porcentagem da tributação, tá? Ó, posso comparar a porcentagem de tributação com essa doação, com essa doação para o governo, pessoal. Se eu fizer um gráfico disso, de novo, é selecionar esses dados, né, inserir gráfico, tá? E aí você vai ajeitar, colocar título, enfim, tá bom? Tá dando para ver aí? Senão a gente aumenta um pouco aqui. Então veja, pessoal, número de produtos dados ao governo em função do imposto que incide. Então, claro, quanto mais imposto incide, mais produto eu tenho que dar para o governo para cada um que eu compro, certo? Ó. Então, até o ponto que chega, olha, tá aqui, ó, o cigarro, né? Cada cigarro que eu compro, eu dou 5 para o governo. Cachaça, cada cachaça que eu compro, eu dou 4,5 para o governo, tá? E aí, olha que incrível, pessoal. A distribuição desses dados, ele dá uma curva aqui, ó, ascendente, tá? Não é linear, ela tem uma inclinação variável aqui, mas que ajustou razoavelmente bem com uma parábola, tá? Então, posso dizer com alguma segurança, mas a gente está vendo que aqui, ó, já está subestimando, certo? Ó, aqui no finalzinho está ruim já, está subestimando bastante, tá? Então, assim, esses problemas de modelo, apesar do R quadrado ser alto, às vezes dá problema. Então, para alta tributação, para impostos altos, tá? Acima aí de 80%, esse modelo parabólico vai subestimar o quanto que você está dando para o governo, tá bom? Mas, enfim, de maneira geral, pessoal, o número de produtos que eu dou para o governo é da ordem de 15,87 vezes o imposto ao quadrado, menos 11,06 vezes o imposto, mais 2,54. Tudo bem? A grosso modo, dá isso aí, tá? Então, pessoal, no mesmo esquema, eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho a equação obtida pela regressão, que é a equação de segundo grau, e eu tenho a equação que a gente demonstrou, que a gente determinou lá no início, tá bom? Então, eu posso fazer derivada das duas e ver o que ela dá. Ver o que dá esse bicho aí. Então, veja, pessoal, vamos começar aqui obtida pela regressão, a equação de segundo grau. Deixa eu aumentar aqui, equação de segundo grau. Então, eu vou fazer o quê? A taxa de variação da quantidade de produtos que eu dou para o governo em função do imposto cobrado, tá bom?
Que índice maluco esse, né? Mas enfim, matematicamente é possível, tá? E, obviamente, ele tem alguma representação no mundo real. É claro que tem, né? A gente está conversando justamente sobre isso. Então, veja, pessoal, é a derivada da equação, certo? Essa equação do segundo grau, em relação ao imposto, tá? Lembra, barra DL, eu estou dizendo em relação a, tá? Então, a taxa de variação em relação ao imposto. Então, olha, pessoal, eu tenho três termos aqui, um que está subtraindo e outro que está somando. Então, são três derivadas separadas, tá? Vou fazer, tem que escrever três derivadas. Então, a derivada do primeiro termo, menos a derivada do segundo termo, mais a derivada do terceiro termo. Tudo bem? Primeiro termo, tem uma constante aqui atrapalhando dentro da derivada. Tem que, ó, fora essa constante, fica a derivada só da variável, no caso, i quadrado. Menos, de novo, ó, o segundo termo também tem uma constante multiplicando, tem que tirar essa constante. Vai ficar, então, constante vezes a derivada do i. Mais, olha o terceiro termo, pessoal, é uma derivada de uma constante. Taxa de variação de uma coisa que não varia, numericamente igual a zero, tá? Muito bem, então já estou aqui, tá? Agora eu já tenho, pronto, já só tenho minha variável dentro da derivada. Então aqui no caso é a regra da potência. Como é que é a regra da potência? Vamos lá ver. Então você vai em fundamentos, fontes de dados, materiais e livros, tabela derivada integral. Então você tem aqui a regra da potência. Então veja, toda vez que você tem uma expressão aí elevada a uma potência, como é que fica a derivada disso? Você vai cair, olha só aqui, ó, você vai cair quem está lá em cima multiplicando e vai diminuir, ó, vai diminuir um de quem está lá em cima, certo? Diminuir um de quem está lá em cima. Então, isso está ao quadrado, vai cair o 2 multiplicando e vai ficar i elevado a 2 menos 1. I elevado a 1. I elevado a 1, quem que é? Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então vai ficar 2 vezes i, tá? Menos, agora vamos para o segundo termo, 1106 vezes a derivada, di. Gente, derivada de uma coisa, né, taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma, numericamente igual a 1. Tá? Então vai multiplicar aqui essa constante, vai ficar ela mesma. Resultado, então, ó, taxa de variação da quantidade de produtos que a gente dá para o governo em relação ao imposto é da ordem dessa equação aqui de primeiro grau, tá bom? 3174 vezes I menos 1106. Derivada, eu reduzi eu reduzi da ordem de 1 o que está no expoente. Veja, uma equação de segundo grau passou a ser uma equação de primeiro grau. Tudo bem? Eu reduzi uma potência da nossa variável ao derivar. Isso é a equação da regressão. E a equação original aqui, pessoal, que a gente demonstrou ela lá, né? Que a gente gerou ela por lógica pura, certo? Como é que é a equação? Então, a quantidade de produtos que a gente dá para o governo é o imposto sobre 1 menos o imposto vezes 100%. O 100% eu não preciso colocar, tá? Então vai ficar I, que é o imposto, né? Sobre 1 menos I. Então, de novo, pessoal, é aquele tipo de equação x dividido por 1 sobre x, tá? Tem que usar a regra da divisão para isso. Regra da divisão. Então, tem uma equação x sobre 1 sobre x, né? 1 menos x. Então, vamos lá na nossa regrinha aqui, pessoal. Ó. Eu tenho aqui a regra da divisão. U é quem está em cima, V é quem está embaixo. A gente escreve quem é U e quem é V e aplica a regrinha, que é a derivada de quem está em cima vezes quem está embaixo, menos derivada de quem está embaixo vezes quem está em cima, dividido por quem está embaixo ao quadrado. Tá?
Então, essa regrinha aí é só fazer. Quem está em cima é o I. E quem é que está embaixo? 1 menos I. Tá bom? Então, o IV aí. Vamos aplicar a regrinha, pessoal. Derivada de quem está em cima, então, ó, DI, menos, vezes quem está embaixo. Então, só 1 menos I, tá? Menos a derivada de quem está embaixo, 1 menos I, vezes quem está em cima, I. Dividido por quem está embaixo ao quadrado, 1 menos I ao quadrado. Tudo bem? E agora é algebrismo. D e DI, nós vimos que é 1. Taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma. 1 vezes 1 menos I. Tá? Então, esse primeiro termo aqui já resolveu. Vai ficar só 1 menos I, certo? Está multiplicando por 1 aqui. Agora, o segundo termo, pessoal, veja. Menos, né? É uma derivada de 1 menos I. Tem dois termos. Eu tenho que derivar separadamente. Então, eu vou derivar o 1 e vou derivar o I de maneira separada, tá? Então, ó, D1 DI, que eu já sei que é zero, derivada de uma constante, é zero isso aqui, menos DI DI, é 1, eu sei que é 1 de novo, tá? Vezes I, sobre quem está lá embaixo, ao quadrado. Então, vamos resolvendo aqui na próxima linha, né? Ó, já estou aqui. 1 vezes isso é isso, 1 menos I. Menos. Sobrou quem, pessoal? 1 vezes I. Tá vendo? O que é isso aqui, ó? Na verdade, isso aqui, ó. Isso aqui é menos 1, na verdade, né? Menos 1 vezes I. Opa. Menos 1 vezes I. Certo? Aqui, ó. Menos 1, tá? Vezes I. Isso aqui é 0. Menos 1, I. E quem está lá embaixo ao quadrado. Então, o que acontece aqui, pessoal? Ficou menos 1 ficou 1, né? Vezes I. Então, ficou mais I no caso aqui. Mais I. Certo? 1 menos I mais I sobre isso aqui. Então, veja, se é 1 menos I mais I, vai dar 0, certo? Vai dar 1 sobre... rapaz, olha aí. Vai dar 1 sobre 1 menos I ao quadrado. 1 menos I ao quadrado. De novo, pessoal, fizemos uma derivada. O que aconteceu? Eu tinha uma expressão do tipo x, 1 sobre x, tá? E agora, eu tenho uma expressão do tipo 1 sobre x, só que agora está elevado ao quadrado. Tá vendo? Então, realmente, eu diminuí um termo, diminuí uma potência da equação original. Aí, gente, outra coisa que dá para a gente fazer, a partir da equação de derivada, a gente constrói um gráfico. Seria o quê? O gráfico da derivada da equação original. Bom, o gráfico da equação original a gente tem. O gráfico da equação original é este aqui. Mas e como se comporta o gráfico da derivada? Olha que interessante. Então, olha, eu posso construir ele, tá? Eu coloco aqui a equação da derivada, tá vendo? Que é 1 sobre 1 menos I ao quadrado, tá certo? E coloco os valores de I aqui do lado. Então, o imposto eu sei que varia de 0 a 100%, né, de maneira teórica, de 0 a 100%. E aí eu calculo, então, o software aqui calcula para mim cada uma das derivadas para as várias porcentagens de imposto. Tá vendo? Então, a partir disso, diminui um pouco aqui, ó. A partir disso, então, depois de calcular, eu mando fazer o gráfico, né? Seleciona aqui as colunas, mesma coisa, insere gráfico, tá? Coloca título dos eixos. Por exemplo, aqui está vendo até 120, tá vendo? Então, poderia
editar isso aqui e deixar até 100%. Aqui, ó, tira do automático, põe o 100%, tá? Então, olha, ele plotou aí, ficou um pouco melhor, talvez, tá bom? Essa apresentação do gráfico é muito pessoal, então você pode fazer um fundo, mudar a cor, tá? Mudar a letra, enfim. É a sua arte que está em jogo aqui, tá bom? Lembra que tem que ficar o mais claro possível, não pode estar muito carregado de informações. O gráfico é uma maneira de você comunicar o que você está querendo dizer em linguagem matemática, tá? Aí, olha só que interessante, pessoal. Traçado o gráfico, eu reduzi aqui fiz uma regressão linear e encontrei essa equação. Olha que bacana. Deixa eu até corrigir, porque eu tinha feito, acabei fazendo umas modificações aqui. Então, a taxa de variação do número de produtos que você dá para o governo em relação ao imposto é da ordem de 1,416, tá? Estou aproximando aí, 416, vezes o imposto elevado a uma potência o quê? Menos 2,075. Tá bom? Tá bom. Qual que é o R quadrado disso? Caramba, 0,9998. Muito incrível. Visualmente eu estou vendo que ele erra aqui para imposto baixo. Tá? Então, quando o imposto é baixo, aqui ó, menos de 5%, eu estou vendo que ele erra. Tá? Mas para o imposto alto, ele acerta bem a taxa de variação aqui no geral, tá certo? Então, isso é uma coisa também importante de colocar. O R quadrado é da ordem de 0,9998, tá bom? Isso é importante também a gente colocar. Enfim, aí você... Beleza, pessoal? Faltou também falar da integral, né? Então, isso aqui é o gráfico da derivada. Faltou falar da integral. A integral da equação de segundo grau, tá? Essa equação que eu adicionei aqui via regressão. Por quê? Porque a integral dessa equação original vai ficar complicada, porque ela é do tipo x sobre 1 menos x. Para resolver essa integral, precisa de técnicas de integração. É o curso de cálculo 2, aí é mais demorado, é outra coisa, então não vou fazer, tá? Então, mas vamos fazer a integral dessa equação de segundo grau aqui, que é bem tranquilo. Como é que fica aqui, então? Estão vendo aí na tela? Olha, então é a integral da equação. Escreva a equação em função do imposto, tá? Vezes DI. Então, veja, são três termos. Integral é igual a derivada. Se tiver vários termos somando ou subtraindo, eu tenho que separar eles, tá? Então, vou fazer três integrais diferentes. Veja aqui, ó, integral de 1587 vezes i quadrado, outra integral de 1106 vezes i. Parece que eu fiquei de ponta cabeça agora, né? Vamos lá, já estamos terminando, tá? Tudo bem, seus problemas que dão aqui, recursos técnicos. Mas enfim, pessoal, veja essa integral, como é que ela vai ficar, né? Eu tenho constantes dentro da integral, preciso tirar todas elas de dentro da integral. Dentro da integral só fica variável, igual na derivada, certo? Então veja aqui, ó, 1587, fora da integral, 1106, fora da integral, 254, fora da integral, tá? Só vai ficar as variáveis i ao quadrado e ninguém. Aqui não está ninguém. Mas lembra que tem um fantasma, né? Na verdade, seria o i elevado a zero. Quem que é i elevado a zero? É 1. Aí ele desaparece aí, tá bom? Mas ele existe também. Pessoal, regra da potência da integral. Cadê a regra da potência da integral? Tá aqui, ó. O que acontece? Eu vou somar 1
a quem está no expoente, e o que der no expoente cai dividindo. Tá bom? Então, olha, eu tenho ao quadrado, eu vou somar 1, vai ficar o cubo. E vai cair dividido por 3. Tá? Então, vai ficar toda essa expressão vezes i ao cubo sobre 3. Tá? Menos 11,06. Então, integral de i. Né? I está elevado à potência 1. Mais 1, 2. Então, vai ficar i ao quadrado. E o 2 cai dividindo. Então, vai ficar toda essa expressão dividido por 2. Mais 2,54 vezes... Então, surgiu um i aqui, né? De onde que veio esse i? Às vezes o pessoal confunde, porque cortou a integral com a derivada daqui, ó. Não, tem nada de cortar a derivada com a integral, isso tem nada a ver. É da mesma regra da potência. Lembra do i fantasma que estava ali dentro? O i elevado a 0? Pois é. 0 mais 1, 1. I elevado a 1, quem que é? Ele mesmo. E cai o 1 dividindo. I dividido por 1, quem que é? Ele mesmo. Então apareceu. Está explicado por que apareceu o i aí. Tá certo? Então, pessoal, essa é a forma integral, mais uma constante. Tá? Lembrando que a integral seria a área aqui embaixo desse gráfico. Seria uma somatória do número de produtos dados ao governo ao longo do imposto incidente. Não tem muita representação física, né? Não quer dizer nada em específico. Então, não vou fazer uma integral definida dessa equação, tá? Mas eu deixo aqui a forma indefinida dela. Tudo bem, pessoal? Bom, pensando no nosso trabalho agora. Como introdução, você pode comentar sobre os impostos, certo? Aqui do impostômetro, tá? Pode falar alguma coisa, puxar aquela ideia lá que a gente comentou no início, né, sobre carga tributária, essa dúvida que aparece, será que é isso mesmo, certo? Então, assim, parte de uma dúvida, né? Se parte de uma dúvida, o que a gente tem que fazer? Tem que conferir, tem que calcular. Então, é isso que a gente vai fazendo. Então, essa parte lá do introdução, impostômetro e tal. Desenvolvimento. Então, é tudo que está aqui, pessoal. Tabelas, o desenvolvimento dessas fórmulas, gráfico, equações, derivadas e integrais de ambas as equações, derivada, gráfico da derivada, tá bom? Equação da derivada, de que maneira ela se... olha só que interessante também, mesmo essa equação que veio do modelo de regressão, ela é do tipo, olha aqui, ó, ela é do tipo que, ó, 1 sobre x elevado ao quadrado, não é isso? X elevado ao quadrado. Então bate, né? Porque, olha, é isso mesmo, 1 sobre x elevado ao quadrado. Então, olha, tá certo. Bateu, né? Mais ou menos que bateu o jeitão da equação que o modelo deu aqui de regressão, tá? Bateu com o que a gente encontrou aqui da nossa própria derivada. Bacana essa comparação. Isso pode ser discutido nas conclusões, tá? Que mais que a gente percebe nas conclusões? Tem uma outra parte também que dá para a gente fazer, que é calcular o quê? O imposto médio, tá certo? Então, lá no final dessa tabela, foi o que eu fiz, tá? Foi o que eu fiz. Então, tá. Outra coisa aqui, pessoal. Para calcular a média de imposto, teve coisa que eu fui tirando. Então, agora, por exemplo, o que a gente falou até agora se encaixa em matérias de matemática e de cálculo. O que nós vamos falar a partir de agora se encaixa em matérias de estatística, tá bom? Mas, enfim, para calcular a estatística descritiva desse fenômeno aí dos impostos, tem alguns itens que eu tirei. Por que eu tirei? Porque ela se repete. Por exemplo, olha, bermuda, 3467. Daí ele vem uma série de outras coisas que também são relacionadas a vestimentas, tá vendo? Ó, roupa de maneira geral, mas tudo é roupa aqui, tá? Roupa de cama, de mesa, de banho, também é roupa, tá? E todas têm o mesmo imposto. Então eu tirei isso, estava viciando a amostra, tá vendo?
Então, eu fui fazendo isso, pessoal, tá? Então, eu fiz algum desfibrilador, eu deixei desfibrilador, tá? Poderia tirar desfibrilador, daí, sei lá, daí é coisa assim, mas sonda eu tirei. Então, assim, mas fantasia, meu, nada a ver, lâmpada, uns negócios, almoço em restaurante, é a mesma coisa de buffet e jantar em restaurante, é a mesma coisa, você vai jantar ou almoçar fora no restaurante, dá na mesma, tá? Então seria uma duplicação. Eu interpretei dessa maneira e fui tirando, tá? Enfim, são coisas assim meio pessoais, tá? Cada um vai pensar de uma maneira isso. Mas, então, considerando essa interpretação que eu fiz, tá? Que daí você pode fazer outra diferente, vai dar alguma coisa diferente disso que eu vou apresentar para vocês. Mas, enfim, é uma maneira de fazer, tá bom? A média de imposto, então, sobre os produtos, né, é da ordem de quase 70%. Ou seja, 60% daquilo, quando a gente compra uma coisa, basicamente 60% é produto, 40% é imposto, na média, tá? Na média. Ou seja, se a gente fizer aqui se a gente fizer a nossa mágica lá, a cada quantos que eu dou para o governo a cada um que eu compro, ele vai dar da ordem de 0,66. Então, quando eu compro uma coisa na média, eu dou 0,66 para o governo. É que é a mesma coisa dizer o quê? Olha, a cada 3 coisas que eu compro, eu dou 2 para o governo. Não é isso? Acho que é, né? É isso mesmo. A cada 3 coisas que eu compro, eu dou 2 para o governo, tá? É como pagar 5 e levar 3. É exatamente essa a interpretação, tá? Eu paguei o valor de 5, mas eu só estou levando 3. Tudo bem? Bacana essa ideia de porcentagem de dentro nesse caso, né? Porque a porcentagem de fora é uma simplificação e ela não abarca todo o fenômeno da coisa. Quando a gente faz porcentagem de dentro, veja como dá outra interpretação, dá outra visão da coisa, né? Bacana, né, gente? Bom, e aqui, pessoal, veja, eu peguei então esses produtos aqui todos, tá? Selecionei todos os produtos. Aí eu vim aqui dados, eu estou no Calc, tá? No Calc do LibreOffice. Estatística descritiva. Então, essa ferramenta do LibreOffice, ela já me dá uma estatística descritiva com muitos parâmetros, tá? Eu não preciso ficar fazendo um a um. Então, veja, ela vai me dar média, erro padrão, que a gente nem usa, moda, que a gente usa, mediana. Então, a gente já pode comparar, olha, a mediana com a média. Olha que interessante, deu muito próximo, deu quase igual. Ou seja, o ponto médio da distribuição está muito perto da média. Isso está dando uma gaussiana bem bonitinha, tá bom? A moda que está um pouco para cima, né? A moda está em 43. Mas tem que considerar que também eu andei excluindo alguns lá, enfim, tá? Tudo bem. Aí temos partidos, variância, desvio padrão, ó. Desvio padrão pequeno, ó, 0,1, tá? Cortose, inclinação, tal. Máximo e mínimo também é importante, então o imposto máximo é 83,32, que é o cigarro. E o mínimo é 11,22. Que se a gente for olhar aqui, o que é? Batata. Batata é o menor imposto. Oh, coisa boa. Soma aqui, ó, 547. Porque eu excluí alguns, né? Excluí vários, então ficou 547 itens. São quase 600, tá? Ao todo. Beleza, pessoal? Então, essa é uma estatística descritiva rápida, vamos pensar, tá? Muito bem. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei a média, joguei um desvio padrão para baixo e um desvio padrão para cima, tá? Então, média, só copiar, tá? Olha que eu copiei mesmo, tá?
eu faço igual o que já está lá, tá vendo? Olha aqui, tá? E aqui, eu faço o quê? Eu faço igual média menos, ó, menos o desvio padrão, tá? Então, eu já faço o calculinho, porque qualquer modificação na planilha lá em cima, ele automaticamente já calcula aqui embaixo para mim. Então, é uma planilha que pode se atualizar automaticamente. Essa é uma vantagem muito grande dessas planilhas eletrônicas, tá? E a média mais desvio padrão é a mesma coisa, tá? Então, eu faço aqui uma formulinha, sempre começa com igual, e aí eu seleciono média menos, que é o tracinho, tá? No teclado é o tracinho, menos, desculpa, mais o desvio padrão. Então, pessoal, o que está me dizendo aqui? Ó? Média menos desvio padrão, praticamente 30%. Média mais desvio padrão, praticamente 50%. Então, veja, dentro do primeiro desvio padrão, nós temos mais ou menos 70% dos casos, certo? Então, eu posso dizer que 70% dos itens têm imposto entre 30% e 50% aproximadamente. Uma constatação bacana, né? Eu posso fazer aqui, ó, vamos fazer aqui ao vivo para vocês verem, média menos 2 desvios padrão. E média mais 2 desvios padrão. Então, como é que fica essa continha aqui? Ó? Fica igual. Aí, clico na média, menos 2 vezes o desvio padrão. Ele já calculou. Tá vendo? Igual, clico na média, mais 2 vezes é o asterístico, tá? Clico no desvio padrão, Enter. Pronto, tá? Olha aí. Todo mundo na bordinha, maravilha. Então, agora o que eu posso afirmar, pessoal? Aproximadamente, né? Segundo desvio padrão, nós já estamos em 95%. Então, o que eu posso dizer? 95% dos itens tem imposto entre 19,44, 20%. 59,96, 60%. Aproximadamente. Tá bom? Então, olha que incrível isso da distribuição, né? Como que é uma gaussiana. 70% está entre 30 e 50. Se eu aumento só 10 para baixo e 10 para cima, eu já peguei 95% dos casos. Aproximadamente. Aê. Ok? Então, bacana isso, pessoal. Aí dava para, por exemplo, eu poderia desenhar a gaussiana aqui em cima, né? Ela ia ficar com um pico na média, descendo aqui para baixo. Interessante que a mediana ficou muito perto da média, então eu estou com uma... Vamos ver cortosa de inclinação, deve ter dado baixo, ó. Realmente, ó. Cortosa de inclinação deu baixo, então eu estou com uma gaussiana bem definidinha, tá? Conclusões. Bom, tanto lá para o cálculo, para a parte de cálculo, quanto para aqui para essa parte de estatística, pessoal, as conclusões elas se referem a essa análise de dados que a gente foi fazendo. Então, muito do que a gente já falou mesmo, tá? Então, por exemplo, isso aqui já é uma conclusão. 70% dos itens tem imposto entre tanto e tanto. É uma conclusão a partir da análise. Ok? Pode analisar segundo o desvio padrão, por exemplo, está em torno de 10%. Né? Então, posso fazer desvio padrão sobre média. Ó. S sobre... Não, é o contrário. É o contrário. É U sobre S. É média sobre desvio padrão. Agora sim. Isso. Então, veja. A média é da ordem de quase 4 vezes o desvio padrão, o que está ótimo, tá? Então, quanto maior for essa relação, melhor. Por quê?
porque demonstra que o desvio padrão está pequeno. O que a gente quer? Obviamente, a gente quer um desvio padrão pequeno em relação à média, tá? Isso é mais confiável. Né? Quanto maior, portanto, quanto maior essa relação, mais confiável são as conclusões que a gente está tirando em cima disso. Tá bom? Então, outra interpretação que a gente pode dar em cima desses dados. Ok, pessoal? Então, fico por aqui, estou de ponta cabeça já, um negócio horrível. Vamos em frente, bom trabalho para vocês.